invincible. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de To Be Heroes. E nesse episódio tivemos a ascensão do Yang Chen como o novo Eu Sou e dá tudo errado. O episódio começa numa delegacia de polícia, onde o Yang Chen, junto do Pomelin, já foram meio que interrogados. Eles já se encontram com a tia Kim, que agradece o Yang Chen e ainda se oferece para levá-lo no hospital. O Yang Chen fala que tá bem e pergunta do porquê que alguém iria sequestrar o irmão dela. A tia Kim também não sabe, mas alguém sabe, que é o Chang Chao. O Chang fala que foi por dinheiro, desesperados pelo que ele ficou sabendo. Mesmo que a família da tia Kim e do Pomelin não sejam ricos, meio que eles talvez souberam que os pais deles meio que não estavam aí, os vendo como alvo fácil. O Chang oferece latinha pra todo mundo e quando é na vez do Yang Chen, o Yang Chen leva um choque. O Yang Chen tá sofrendo meio que uma dormência meio estranha. O Chang Chao meio que adivinha que meio que esse sintoma que o Yang Chen tá sofrendo é um sintoma de viralização. E aí que é revelado que uma pessoa que tava meio que na luta, meio que vem da luta meio que do Yang Chen contra os dois sequestradores, gravou o vídeo de alguém que parece o Eu Sou, meio que salvou de uma vida, ganhando 1 milhão de curtidas. E é por isso que o Chang Chao veio atrás do Yang Chen, pois ele é um herói para as pessoas. E o Yang Chen percebe meio que pelo seu pulso que os seus números de confiança estão aumentando. A tia Kim pergunta se o Yang Chen estava bem, mas ele percebe que o seu coração está batendo muito rápido e seus dedos estão dormentes, como se fosse um choque. No dia seguinte, o Yang Chen tenta mandar uma mensagem da tia Kim, pergunta se o Pomelinho tá bem. E ela se pergunta por que ele tá ainda mandando nessa conta. E nisso, o nosso pequeno tá tendo um ataque de nervosismo. Porque ela sabe que o Yang Chen é ele. É o Eu Sou disfarçado. Ai, porcaria. Agora ela sabe que era eu. Ela se abriu tanto comigo. E ele tenta mandar uma mensagem, mas sempre acaba apagando. E aí ele vai se questionando o que vai fazer. Nisso, a tia Kim manda outra mensagem, dizendo que, na verdade, quando eles se encontraram pela primeira vez pra conversar, deu pra sentir que quem interpretava o Eu Sou era ele. Então, toda vez que seu irmão vai na peça, ela dava um jeito de ir junto. Porque também queria ver o seu outro lado no palco. E nisso rola essa cena 2D meio que das crianças vendo o Yang Chen de Eu Sou. E ela ficou curiosa de como ele é dentro e fora do palco. Nisso, depois, vemos o Yang Chen meio que fazendo pedidos pro seu chefe. E a tia Kim meio que pede pra ele ir até lá com ela. E nisso até parece um pirralhinho que meio que toca na mão do Yang Chen. E o seu cabelo fica chocado. O chefe, vendo isso, meio que fala: olha, como eu te ajudei a ajudar vocês dois, agora é só vez de me ajudar. E nisso, o Yang Chen vira uma celebridade entre as crianças, fazendo que todos tenham o cabelo meio que chocado. Mais tarde, o tio Rocha fala que o Yang Chen esteve ocupado depois que ficou famoso. O tio Rocha sugere que ele precisa de alguém que o gerencie. O Yang Chen fala que, pô, isso é muito caro. E eu não tenho grande plano mesmo. E o tio Rocha fala: não se preocupe, eu já escolhi alguém pra você. Que é o próprio Chang Chao. E o tio Rocha: olha, vê que não decepcione ele. E o Yang Chen: e por que você não falou pra mim? E ele: é que eu tô velho, esqueci. Não, tô não esqueci não. Nisso, o tio Rocha já vai deixando o Yang Chen e o Chang Chao a sós. Nisso, já vamos para o Eu Sou original, onde aí tá falando com o seu empresário, que meio que ele já vendeu os seus direitos de cinema, e que amanhã ele tem uma entrevista de uma empresa de brinquedo. O empresário avisa que ele tem fazendo menos discursos, e os fãs gostam muito. E eles atualizaram meio que o slogan dele, baseado nos dados de 2 anos. E o Eu Sou, meio que original, estava malhando, mas ainda com a máscara. E dá pra ver que ele levava a sério em não tirar a máscara.
Ele acaba se vestindo e ele fala pra eles não mexerem no slogan. Aí que o empresário fala da compra parada do Eu Sou. E que eles apeteram 1% do total dos fãs dele. E ainda fala do processo de violação dos direitos autorais. E aí que o cara interrompe e o Eu Sou diz: todo mundo sabe meio que diferenciar quem é o verdadeiro Eu Sou. Daí depois o Shang Chao tava meio que aprimorando o uniforme do Yang Che como Eu Sou, e meio que acaba causando um apagão. Shang Chao fala que eles ainda estão no caminho, e assim que as peças chegarem, eles vão estabilizar meio que a corrente elétrica. O Yang Che pergunta se ele tem certeza se que ele não tá roubando a identidade do Eu Sou. E aí o Shang Chao fala que a identidade de herói não se consegue pelo querer. Vem de cada pessoa que meio que te apoia, te ama e confia. O motivo de chamarem ele de Eu Sou é comparado com a inacessibilidade dele. Ele mostrou seu potencial e nisso vai tocando o Jeopard. E ele fala para o Yang Che meio que acreditar nele e ser ele mesmo. E que ele se torne um novo Eu Sou que seja a cara dele. E aí a gente vê o Yang Chen e o Shang Chao meio que trabalhando juntos. Eles impedem um assalto a banco. Ele vai ficando nas tendências das redes sociais. Ele vai aparecendo em lives. Mas claro que isso vai pesando meio que pro velho Eu Sou. Pois meio que uma empresa de energéticos acaba cortando a parceria meio que entre eles. Pois os jovens preferem um novo Eu Sou. E na coletiva de brinquedos do velho Eu Sou, tava pouca gente. Enquanto o nosso querido Yang Chen tava cheio de criançada. E todo mundo vai preferindo o novo Eu Sou por ele ser mais alegre. E o Shang Chao meio que falou algo que meio que o Yang Chen é melhor no que no Eu Sou. E o Yang Chen acha que é porque ele faz sucesso com as crianças. E quando aparece o verdadeiro Eu Sou meio que na coletiva de empresa, um dos do povo do público pergunta-se que além dele fazer esse marketing, ele vai continuar lutando contra os vilões. E sua classificação vem caindo e pergunta sobre o jovem. E aí a gente ouve o resto da conversa, meio que entre o Shang Chao e o Yang Chen, onde o Shang Chao fala que ser popular entre as crianças é uma coisa. A verdadeira vantagem é que mesmo sem o capacete, você ainda é o Eu Sou. Pular com as crianças é uma parte disso. A verdadeira vantagem. Senhor Eu Sou! É que mesmo sem o capacete, você ainda é o Eu Sou. E como previsto, com a decadência do verdadeiro Eu Sou, o índice do novo Eu Sou vai alcançando o antigo. O Yang Chen já tá num encontro com a Xiaqian e ela fala pra celebridade não se empolgar tanto. E ele, é que apareceu pra mim. E aí que a Xiaqian fala que ontem o Shang Chao chamou ela pra sair. E o coitado do Yang Chen meio que engasga. Bom, meio que a menina ainda não meio que aceitou. Meio que ela tem que pensar. Nisso a Tia meio que leva o Yang Chen para ver a surpresa do Shang Chao. E aí que o Yang Chen se apavora, pois... E se meio que ele vê meio que esses dois juntos? No passeio de ônibus, estava tocando uma música da Cian da Sorte. E meio que a tia fala... Pô, por que você tá mentindo pra mim? Tu gosta dela. E aí que o Yang Chen pensa, é a minha oportunidade. E aí que ele percebe que ele deixou os ingressos, o pá, meio que em casa. Ambos chegam na tal surpresa onde o Shang Chao meio que ia presenteá-lo. E aí mostra meio que uma espécie de QG. Pois meio que a sessão meteórica do Yang Chen meio que contribuía pro seu pai. Então ele decidiu os patrocinar. E o Shang Chao gastou todo o dinheiro em materiais. E só deu lugar para o armazém velho. Mas quando o Yang Chen subir de ranking, as coisas vão melhorar bastante. Mas se ele subir no ranking, ele vai ter que ir pra torre. E o Yang Chen fala que ele nem sabe o que ele quer, já que tá tudo indo rápido demais. Pois é como um sonho pra ele. E nem sabe quando vai acordar, mas só o poder de sonhar já está bom demais. À noite, ele tem mais uma conversa com a Xiaqian. Ambos estão pegando um ar. E aí a Xiaqian meio que faz o Yang Chen prometer uma coisa. Haja o que houver no futuro. Que ele ainda encara tudo com coragem. E ele ia falar se ambos não fossem interrompidos pela polícia. Aí o coitadinho do Yang Chen já é meio que preso pela polícia. E é imposto em investigação. E os tais sequestradores meio que
eles falaram que o Yang Chen meio que os mandou meio que os capturando. E o Yang Chen falou, vê que isso é mentira. E ainda bem que o nosso Shang Tsung, que é mais preparado, já pôs uma petição ao apoio meio que ao Yang Chen. Enquanto tiver gente compartilhando, isso vai ter influência, pois ainda é preciso mostrar o outro lado da história. E nisso temos mais uma cena em criação de 2D, e a gente vê meio que o Yang Chen meio que no joelho. E temos mais exposições da influência do índice de zero confiança que ele meio que tinha. E ele tava meio que sendo tomado por uma crise de ansiedade. Isso até que um cara aparece e fala que a mediação vai começar. Bom, o Yang Chen chega e ele já vê a Chatin. Pois o Shang Tsung falou que ela podia fazer parte da reunião. Nisso chega meio que o empresário do El Sol, que meio que só veio pra dar meio que uma pequena chance do Yang Chen se redimir. Mas primeiro ele precisa meio que anunciar que ele precisa meio que renunciar à identidade de Eu Sou e apresentar um pedido formal de desculpas. E aí a Chatin meio que protesta, pois eles não usaram o título de Eu Sou de maneira fraudulenta, pois ele se tornou um novo Eu Sou porque é assim que as pessoas querem ver. E aí o empresário protesta, dizendo que como alguém que se com zero confiança conseguiu meio que confiança meio que do nada. A Chatin meio que fala que conheceu o Yang Chen quando viu meio que atuar como Eu Sou. E cada vez mais o via como uma criança, meio que alguém que ama crianças e trata meio que todas, incluindo o Pomelinho, com amor. E que mostrou a justiça e coragem de um verdadeiro herói. E ela meio que refere meio que esse novo Eu Sou como E-chan. E quando a conversa já ia chegar quase no tribunal, aparece o Shang Tsung. O Shang Tsung já achou meio que uma prova. Ele encontrou na câmera do carro dos sequestradores. E a pessoa que chamou ele, os sequestradores, ainda é desconhecida. E quando o empresário pergunta como eles vão provar que não foi o Yang Chen, que foi o cara que chamou eles, aparece alguém que a gente nem esperava que aparecia nesse arco. E esse alguém é o Iluminado. Aquele mesmo cara das fofocas que apareceu no arco do Ling Ling. Eu vou ser bem direto. Eu fui mandado pelo Sr. Chan para investigar esse incidente. Você é o olho da verdade? Iluminismo. Bingo! Voltemos à discussão. O iluminismo fala que a fonte meio que da voz não pode ser rastreada, ou seja, foi pictografada. E não acho que um universitário comum teria a capacidade de fazer isso. A verdade é extremamente provável, principalmente com as dificuldades financeiras e conhecimento de QI. Pois essa acusação, além de ser falsa, não tem nenhum fundamento. E também há uma verdadeira fraude aqui, que é o próprio empresário. Bom, após o Crio sair, o Shang Tsung meio que ficou feliz que a Chatin meio que aguentou muita pressão. E nisso eles vão conversando, enquanto o Yang Chen meio que vai meio que ficando mais no fundo. E o Shang Tsung fala que seu pai meio que teve muitos contatos, por isso conseguiu a ajuda do Olho da Verdade. E nisso o Shang Tsung mostra o Yang Chen que ele já tá nascido como um novo Eu Sou. Uma coroação. E nisso tá um bando de povo meio que torcendo pelo Yang Chen. Tava lá todo mundo torcendo, incluindo o Pomelinho que tava no meio da multidão. Nisso passava a notícia da solidariedade do Eu Sou. E aí a gente vai pro tio Rocha, que tava preparando meio que mais um copinho. E nisso ele ouve um empresário meio que falando: na minha época, a gente viu o El Sol meio que lutando. Olha, esse pirralho ainda tem que ralar muito. E aí o tio Roça fala: olha, os tempos mudaram. E nos acostumamos com novas regras do jogo. E nisso começa a chover. Yang Chen e a Chatin vão ter mais um momento sozinhos. Meio que os dois foram chamados pelo próprio Shang Tsung pra correr na base. E nisso, na base, a gente vê um novo traje meio que do El Sol para o Yang Chen. E o Shang Tsung tava vendo isso e ele tava pondo as mãos no capacete. A gente vê eles tendo o Yang Chen meio que falando pra Chatin que ele não quer mentir pra ela. E a Chatin fala que é por isso que ele queria que ele fosse corajoso e sincero. E se ele conseguir fazer isso, ela vai apoiá-lo incondicionalmente. Só que se ele não conseguir, ela não vai parar e nem esperar por ele. E isso foi uma indireta bem grande. Nisso, os dois decidem correr até o armazém. Só que aí chega alguém meio que numa moto, meio que no armazém. O Shang Tsung meio que coloca a máscara de som meio que na sua cabeça. Percebe que alguém chegou. E quando ele vai abrir o armazém, o Yang Chen meio que olha mais perto e percebe que esse cara tá segurando uma arma. O Shang Tsung vai saindo e o Yang Chen tenta usar meio que seus poderes de super velocidade. E aí tenta correr, mas uma bala cai. E aí, quem leva o tiro é o Shang Tsung. E foi bem na cabeça. E o episódio acaba desse jeito.
Eu quero agora! Gente, que final foi esse? Eu avisei que tudo ia dar errado. Esse episódio mostrou muito da ascensão do Yang Chen, como meio que é o Soul e a decadência do velho Soul. E a gente vê que tivemos o desenvolvimento meio que do Shan Chao. E meio que esse carinha aí, meio que ele realmente era gente boa. Ele não foi feito pra ser o interesse amoroso rival meio que do Yang Chen. Ele é um cara que genuinamente queria ajudar meio que o coitado. Uma pena que a gente teve que perdê-lo, pois o coitadinho era um anjinho. E o próximo episódio será o último episódio da saga do El Soul. E esse final aqui é devastador. Bom, esse foi o episódio 6 de To Be Hero X. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Como eu não tô busy, fui.